Então, né, vai aqui o nosso breve resumo dessa questão evolutiva para a gente seguir. A gente viu que tem, nas aulas passadas, nós vimos que tinham duas teorias evolutivas. A de Lamarck, que era pela primeira lei, que eram duas leis, né? A lei do uso e desuso, a lei de transmissão características. Isso se resume a entender que o meio ambiente induz uma transformação no indivíduo. Exemplo, né? Lamarck, ele explicaria que as girafas hoje são todas pescoçudas porque no passado, por alguma modificação no ambiente, já tiveram que se esticar para comer. Então, quanto mais usavam o pescoço, mais desenvolviam. E à medida que isso ia acontecendo em uma geração, essa característica era transmitida aos descendentes. Essa característica adquirida era transmitida aos descendentes. No final de gerações, as girafas foram desenvolvendo, a espécie foi desenvolvendo um pescoço longo. Ou seja, o meio ambiente induzindo uma transformação. Já o Darwin já usava a teoria da seleção natural, em que ele, para explicar, vamos supor, por que as girafas são pescoçudas hoje, o Darwin pressupunha que eu tinha girafas de pescoção e girafas de pescocinho. Se alguma modificação no ambiente tornasse a vegetação mais alta, né, acabasse o alimento em vegetações de altura menor, as girafas que tinham naturalmente pescoço maior se alimentavam e sobreviviam, as girafas de pescoço menor não se alimentavam e morriam. Então, essas características que elas já possuíam, que as diferenciavam por ter pescoço grande comparado às girafas de pescoço pequeno, as tornavam mais adaptadas a esse ambiente. E aí, o que acontece? Essas modificações no meio ambiente, que, vamos supor, fizeram a girafa pescoçuda prevalecer, de pescoço pequeno não prevalecer, é o que nós chamamos de seleção natural. São situações no ambiente que colocam à prova as características do indivíduo, de forma, se ele tem característica que favorece a sua sobrevivência, ele está mais adaptado, e se a característica que ele possui não favorece a sua sobrevivência, a gente fala que ele é menos adaptado, ele morre. Quem sobrevive gera descendentes e vai espalhando esses genes aos seus descendentes, perpetuando. Para o Darwin, o meio ambiente, então, seleciona os indivíduos com as características ali diferentes dentro da espécie. Tá? Os indivíduos que têm as características que são favoráveis à sobrevivência. Então essas eram as duas teorias, né? Aí a gente viu que a de Lamarck foi derrubada pelo experimento das caudas de ratos com o Eisman, em que o Eisman viu que se você cortar o rabo do camundongo, ele não vai usar o rabo, pela lei do Lamarck. Então, se eu não uso, ele fica em desuso, ele vai atrofiar. E essa característica era para ser transmitida ao meu descendente, que é a segunda lei. Porém, ele cortava o rabo de um, o filho nascia com o rabo. Cortava o rabo do filho, o filho do filho nascia com o rabo. Fez isso durante 30 gerações e todo mundo nasceu com o rabo. Aí ele bagunçou a teoria do Lamarck, acabou com o Lamarck. Então, a do Darwin é a mais aceita. Porém, a do Darwin tem provas através de genéticas, de fósseis, comparações das estruturas dos seres vivos. Isso prova a teoria de Darwin. Porém, a teoria do Darwin tinha uma falha, né, galera? Ela parte do pressuposto que, vamos supor, ao exemplo das girafas, as girafas têm pescoço grande hoje, que no passado você tinha pescoço grande e pescoço pequeno. As que sobreviveram às seleções naturais, às modificações ambientais, foram as pescoçudas. Mas o Darwin não sabia explicar qual a origem, de onde veio essa diferença no tamanho das pescoços das girafas. Ele não sabia explicar. Essa era a falha. E essa falha foi respondida pela teoria que nós chamamos de neodarwinismo, né? Que veio através do avanço da genética. Que é o quê? Essas variações de características, vamos supor, girafas de pescoço de tamanho diferente, vem por dois motivos, que são mutações, né? Que são o quê? Alterações genéticas que podem ocorrer ao acaso, ou naturalmente falando, artificiais, ou a recombinação gênica, que é durante a formação do espermatozoide do óvulo, pode acontecer dos cromossomos trocarem pedacinhos entre eles. Olha só, o verdinho troca com o amarelinho, olha lá.
e aí eu passo a ter um cromossomo com a genética diferente, tá? A mutação é que, por exemplo, de repente, por algum motivo, um gene desse é trocado por outro. Então essas duas coisas são as fontes de gerar variações de características na mesma espécie. Ou seja, girafa de pescoço pequeno ou pescoço grande. Qual delas que foi, não tem como a gente determinar, mas foi uma das duas. A causa. E aí as modificações que ocorrem no ambiente selecionam qual a característica que é mais seleciona, que eu falo assim, quem tem a característica favorável sobrevive, quem não tem morre. E aí os caras que sobrevivem vão repassar vão cruzando e vão repassando esses genes aos seus descendentes. Beleza, galera? Esse foi o resumo aí do que a gente passou. Gente, alguma dúvida?